Zé Carlos foi a figura onde todas as oposições, as intelectualidades, o grupo de artistas, as militâncias políticas das diversas tendências se agruparam, se reuniram sob a liderança deste homem que, durante anos, lutou pela redemocratização. Eu me recordo muito bem do período 62 ainda, do período democrático, quando José Carlos saiu candidato pela primeira vez e que se elegeu muito bem como deputado federal. Foi o primeiro mandato dele, ele foi direto para deputado federal, na época pelo PSD, né, levado por alguns amigos, como o doutor Armando Hollenberg, que era do PR, e fez o convite, e ele entrou de cabeça, porque tudo que ele faz, ele entra de cabeça. A história de vida de Zé Carlos deve ser um exemplo para as gerações de sergipanos, sobretudo para os políticos, nesse momento tão traumático que a gente atravessa. José Carlos Teixeira já era um ícone da política sergipana, um homem de vanguarda quando o conheci em 85, quando o Partido Comunista Brasileiro, o velho partidão de Wellington Mangueira, Jackson de Figueiredo e Agonaldo Pacheco, me indicaram para ocupar a então Coordenadoria de Comunicação Social, hoje SECOM da Prefeitura de Aracaju. Na época, Zé Carlos fez um mandato curto, de apenas 7 meses, mas deixou um rastro de progresso e desenvolvimento numa capital castigada pelas administrações biônicas, quando os gestores eram indicados pelo governo do estado, por sua vez alinhados ao regime militar que mandava no país. Teixeira chegou à prefeitura fruto de um acordo que selou em Sergipe a Aliança Democrática e que resultou logo em seguida na eleição de Jackson Barreto, nas primeiras eleições diretas para as capitais, desde o golpe civil-militar de 64. Ao deixar a prefeitura, se candidatou ao governo do estado pelo PMDB, perdeu a eleição, mas voltou ao poder anos depois, quando exerceu o cargo de vice-governador do estado. Da luta de resistência à ditadura ao Brasil de hoje. O senhor acha que a democracia se implantou de fato no país? O Brasil melhorou do ponto de vista político, do funcionamento da democracia? Não há dúvida nenhuma. Evoluiu. Dinamizaram as ações. E construímos um patamar à altura das novas gerações. A oportunidade de se repetir de novo os objetivos que implementamos naquela época, naquele instante. Houve momentos preocupações
de angústias, de sofrimento. No entanto, ultrapassamos todas essas dificuldades. Todas. Não ficou nada para trás. Passamos a limpo tudo. Sergipe viveu a sua grande efeméride e implantamos o caminho da democracia. Tudo que temos que realizar foi feito com entusiasmo, com seriedade e, acima de tudo, com a grandeza que o povo sergipano merece ter. Há uma perspectiva de alcançarmos novos momentos para a construção da democracia sergipana. Eu acredito que muito longe estivemos de... muito longe mesmo. Tivemos de termos objetivos almejados. Houve momentos de desânimo, houve instantes de hesitações, mas tudo foi feito pensando no próximo, pensando em Sergipe, pensando em Aracaju. A ditadura, o golpe militar completa esse ano 50 anos. Foi difícil organizar o MDB num clima de ditadura, ainda mais num estado pequeno do Nordeste, dominado por oligarquias tradicionais, fortes. Foi difícil organizar esse partido de oposição, o MDB, e ainda mais um partido que abrigou internamente, às vezes até escondendo dos órgãos de repressão, o Partido Comunista ou militantes comunistas. Foi difícil. Foi difícil porque nós tínhamos como preocupação preservar nomes e, ao mesmo tempo, construir o espaço de cada um. Mas nós realizamos o papel. Nós realizamos o papel que nos coube. E, ao mesmo tempo, deixamos implantada uma página solene e do trabalho que realizamos. Vamos começar pelo golpe de 1964. O golpe militar foi a maior ruptura política da história do Brasil. Eu digo sempre que o golpe militar provocou uma ruptura muito maior do que a Revolução de 30 e muito maior do que a independência, do que a proclamação da República, porque na proclamação da República não houve apenas uma família que foi para o exílio, que foi a família imperial, algumas pessoas ligadas ao imperador e à sua família, seu médico e tudo mais, mas a vida brasileira continua a mesma. Com a queda da República Velha, com a Revolução de 30, o processo foi mais ou menos o mesmo. Algumas famílias foram para o exílio, o Congresso foi fechado, mas a vida brasileira continuou. Com o golpe de 64, não. Nós tivemos uma ruptura brutal, onde a República, que tinha a sua Constituição de 1945, ela foi totalmente rompida. Todos os acordos políticos, os partidos desapareceram, uma quantidade enorme de cassações, pessoas foram para o exílio
E o que é pior, instalou-se o arbítrio do Brasil. O regime era forte, o regime perseguia, o regime prendia, o regime torturava e o regime fazia desaparecer muita gente. Ele ficou ao lado do presidente João Goulart e, posteriormente, enveredou pelo caminho da oposição. Então, ele fez a oposição ao regime militar durante toda a vida pública dele e foi muito importante, porque foi uma época em que, né, através do endurecimento da ditadura, as pessoas não tinham muita coragem de ficar contra a ditadura, né? E, se eu não estiver enganada, ele foi o único da bancada federal que ficou contra o regime militar. E de formas que ele entrou no MDB posteriormente, né? Os militares permitiram a criação de 2 partidos políticos, que foi o PMDB e a Arena. Na época era MDB, não PMDB. E ele foi o fundador do MDB no plano nacional, ao lado de grandes figuras como Ulisses Guimarães, e fundou o MDB aqui em Sergipe. Foi um período muito difícil. Só para você ter uma ideia, às vezes nas convenções do partido, a gente tinha que arranjar gente que não tivesse medo para assinar o livro de presença para validar a ata das convenções do partido. Não fosse a presença de Zé Carlos Teixeira, hoje eu estou convencido que fatalmente em Sergipe teria se instalado apenas um partido político. A presença de Zé Carlos, com a sua visão de jovem, que quando ao chegar em Brasília, deputado federal eleito pelo PSD em 1962, fez ligações com o governo de João Goulart, fez ligações com as correntes progressistas do Brasil e que viu a ruptura que se deu com o golpe de 64, ele, como jovem, se entusiasmou e, em 1965, continuou no PSD e, em 1966, quando foi criado o MDB, ele trouxe o MDB para Sergipe. Quando nós ingressamos na Faculdade de Direito, uma turma excepcional da Faculdade de Direito, e que naquele momento nós criamos o MDB no estado de Sergipe, o Movimento Democrático Brasileiro, que tinha como seu artífice, como seu líder maior, José Carlos Mesquita Teixeira. Então os estudantes começaram a participar, e eu poderia citar aqui vários estudantes, como Benedito Figueiredo, João Augusto Gama, Hélio Mangueira, Hélio Paixão, Abelardo. E nós nos distinguíamos dentro do MDB, mas ele, muito honesto, não fazia discriminação e nem deixava que fizesse discriminação conosco, os estudantes que tínhamos sido presos. Ele nos acolheu a todos, a João Santana Sobrinho, não é? João Augusto Gama da Silva, Benedito Figueiredo, não é? Antônio Oliveira de Itabaiana, Faustino Menezes também de Itabaiana. Nós tínhamos então no partido Jackson Barreto Lima, que também já estava se vinculando ao PCB, Jackson Sá Figueiredo, que já era do PCB, eu, o Hélio Mangueira, que era já do PCB. Na verdade, isso na fundação do PMDB, até a fundação do PMDB, o partidão, o PC, do qual nós éramos ligados, não tinha se definido se votava no MDB ou se iria para a campanha do voto em branco. Então, participar do PMDB foi uma decisão nacional e o MDB de Sergipe acatou essa decisão e funcionou realmente como uma frente de todos os partidos ou de todas as posições que faziam, que enfrentavam a ditadura e o governo federal. Porque foi ele, com a sua coragem, já que ele era deputado federal na época, né, de 66, ele tinha sido eleito em 62, ele cria o PMDB. E tinha tudo, se fosse, para ser um aproveitador, para ser um homem que visasse apenas a sua questão pessoal, ter ficado do lado de tantos outros, que em Sergipe, na verdade, foram todos parentes, menos Zé Carlos. Zé Carlos tem além de criar o MDB, além de ter essa capacidade de luta, né, ele deu uma oportunidade, principalmente aos jovens daquela época, para exercer a política. E José Carlos Teixeira nos convida, quer dizer, convida a mim, a Abelardo Silva Souza,
já falecido, que também era do PCB, para entrarmos na redação do jornal que ele tinha criado. Devotou todos os recursos materiais dele, acoplado aos sonhos e idealismo dele. Um desses sonhos, para chegar e não deixar o jornal da situação do governo falar sozinho, ele criou o Jornal de Sergipe em 1978, do qual eu fui seu primeiro diretor. Esse jornal não respeitava a censura, foi um canal forte, onde boa parte da sociedade sergipana, cansada de ler o jornal dos poderosos, passaram a fazer assinatura e ter o Jornal de Sergipe como um instrumento de conhecer o noticiário do qual os outros demais jornais eram proibidos. O senhor é de uma família da atividade empresarial bastante tradicional em Sergipe. Mais uma vez, como foi possível uma família que tinha interesse no mundo dos negócios sustentar um partido de oposição à ditadura e no âmbito estadual também? Nós tivemos dificuldades. Mas ultrapassamos. Isso que é preciso que se diga, é preciso que se registre. E esse trabalho deve-se à abnegação de um grupo de companheiros dedicados que transportaram para a tela declarações e afirmações no registro daquele tempo. Tivemos pessoas que teve uma dedicação fantástica e não quis atrapalhar a prestação de contas que se estava realizando naquele momento. Nós fizemos um trabalho com alguns dos companheiros mais dedicados à causa. E conseguimos deixar Sergipe com esse registro muito importante para as novas gerações. Um trabalho digno da nossa geração. Anotamos e registramos com prazer e alegria momentos muito importantes da vida pública de Sergipe. A hora que passou só nos serve como lembrete e como gratidão aos que nela se debruçaram e nela deixaram a sua contribuição. Em 76, naquela época difícil, quando houve aquela repressão violenta em Aracaju, a tal da Operação Cajueiro, e que uma coisa assim extemporânea, porque a ditadura já estava se transformando, já havia liberdade de imprensa, não em Aracaju, porque nos pequenos centros a liberdade de imprensa não existia. Existia nos grandes centros pela preponderância, pela força dos grupos que dominavam a mídia
e que se compunham com o regime, não tinha razão de estarem sendo censurados, como era o caso do Estado de São Paulo e outros. Pois bem, apenas tinha uma posição liberal, mas foram todos apoiadores da ditadura. Então, o Zé Carlos, nesse ambiente de silêncio que se formou em Sergipe, só rompido pela ação de alguns correspondentes que nós tínhamos, e que eu não digo o nome de um só para não fazer injustiça com os outros, que eu posso não me lembrar de todos, mas foram eles, foram os correspondentes de jornais que nós tínhamos, que havia naquele tempo isso, que conseguiram levar a notícia para que se propalasse do Brasil todo que aqui havia repressão, que aqui estavam presos e torturados mais de 20 brasileiros no quartel do 28º Batalhão de Caçadores, de onde saiu a oficialidade daqui, para que viessem os torturadores da Bahia e assumissem esse papel hediondo de torturar as pessoas. Em uma das nossas prisões, o fizeram de forma ou na base ou na linha do sequestro, e meus pais nem sabiam onde nós estávamos, não é? E o senador Nelson Carneiro, por indicação de Zé Carlos Teixeira, com sensibilidade política, viu que naquela hora, na Voz do Brasil, o que ele se expressasse não podiam cortar, porque era ao vivo. Então, Zé Carlos Teixeira pede a ele para denunciar para o Brasil que o Wellington Mangueira, advogado e professor, e a professora Laura estavam desaparecidos após serem apreendidos ou presos, detidos pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Federal, e que corria perigo de vida. Então, Zé Carlos foi uma voz que se levantou na Câmara Federal denunciando essa ignomínia, denunciando esse absurdo, e como havia uma contradição dentro do próprio regime, porque se fazia isso em detrimento até da própria vontade do presidente Geisel, né? E havia até um complô para derrubar o presidente Geisel, porque achava ele tolerante demais com o que classificavam na época de subversão e comunismo. Então, o general Frota, através do outro comandante da 6ª Região, foram os instigadores diretos dessa repressão em Sergipe, e que se fazia, como eu disse, a revelia do Poder Central de Brasília. Zé Carlos foi quem denunciou isso, que ele tornou isso público e que fez com que as atenções se voltassem para a pequena cidade de Aracaju, no período de carnaval, onde esses absurdos aconteciam. Zé Carlos Teixeira não só foi no 28PC, como evitou esforço da Bahia, porque fui transferido para a Bahia, fui transferido depois para Brasília, e Zé Carlos Teixeira nunca abandonou a luta por esta causa. Esse papel a história não poderá lhe negar. E outros que ele desempenhou ao longo a partir de 64, quando começou o período repressivo, aquelas pessoas que ele protegeu, que escondeu, amigos dele que ele tornou, que ele fez com que esses amigos dele no interior levassem estudantes, levassem ferroviários, levassem operários, integrantes do Partido Comunista que estavam sendo perseguidos e que ele deu cobertura. Ele mesmo se expôs. Como disse, ele só não foi preso por conta da coragem dele e do medo que os adversários tinham de tocá-lo. Zé Carlos, além disso, foi a pessoa que visitava diariamente os presos políticos. Era a pessoa que levava o conforto e que trazia informações para as famílias desses companheiros que estavam detidos. De modo que eu estou dando esse depoimento a um homem que fez história, uma história no período muito longo de 20 anos, 25 anos, quando esse país, pouca gente, teve a competência, a capacidade de liderança e de agregar as forças não adormecidas do Estado de Sergipe. Desse período aí de resistência à ditadura até a redemocratização mesmo do país, foi consolidada a Aliança Democrática no plano nacional, que resultou na eleição de Tancredo Neves. Aqui em Sergipe, uma das primeiras consequências políticas foi a sua eleição, a sua indicação para prefeito de Aracaju.
Quais lembranças o senhor traz da sua gestão, uma gestão curta, mas que impactou, do ponto de vista de obras, do ponto de vista social, o município de Aracaju naquela quadra dos anos 80? Foram muito importante registrar o trabalho feito pela equipe que me acompanhou e que trouxe a contribuição em nome da nossa geração para ficar nos anais da nossa história. É significativo o registro que se fez. O trabalho realizado pela equipe. O senhor acha que a sua gestão, naquela quadra da nossa história, em meados dos anos 80, trouxe práticas novas do ponto de vista administrativo no município de Aracaju, do ponto de vista social? Enfim, a sua administração arejou a política em Sergipe naquele momento? Arejou, sim. Arejou. Teve instantes muito expressivos em que esse registro ficou muito latente, muito próximo da realidade. Eu acho que foi muito importante as palavras e as demonstrações de carinho que Aracaju proporcionou-me e ao seu povo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o reconhecimento ele é permanente. É permanente. E aí vieram os acordos, os acertos, e enfim. E então o governador na época aqui em Sergipe, que era João Alves, se somou ao movimento da redemocratização, se somou à candidatura de Tancredo Neves para o colégio eleitoral, né? Era que a ideia era implodir o regime militar através do colégio eleitoral, já que a proposta de direta já não passou no Congresso. Então, o segundo passo foi irmos ao colégio eleitoral e, no colégio eleitoral, implodir o regime militar. E isso foi feito, e João Alves aderiu, nesse momento, a esse processo de redemocratização e convidou Zé Carlos para assumir a prefeitura de Aracaju. E ele teve, assim, uma atuação de um dinamismo impressionante na prefeitura de Aracaju, coisa que as pessoas até duvidavam, porque achavam que ele não fosse um gestor, que ele fosse, sobretudo, político, o teórico. Ele se mostrou um homem prático, um homem objetivo e o comandante de uma equipe que se formou em torno dele com um entusiasmo fantástico. Eu participei da gestão do Zé Carlos. Eu fui presidente da IMURB com Zé Carlos Teixeira. E Zé Carlos Teixeira teve um papel renovador naquele momento. Zé Carlos passou, nos 7 meses em que foi prefeito de Aracaju, ele passou para a prefeitura de Aracaju a sua dinâmica de executivo, de uma pessoa que tem experiência da vida privada e levou para a vida pública a sua experiência e deu uma dinâmica extremamente forte. É bem verdade que era um momento em que as coisas eram bem diferentes de hoje. Havia uma contribuição muito grande do governo federal, mas o papel de Zé Carlos como dirigente municipal foi absolutamente importante. Ele, inclusive, nós chegamos a listar mais de 400 obras em 7 meses de governo em todos os bairros de Aracaju.
Zé Carlos realmente teve uma gestão inovadora e extremamente dinâmica como prefeito de Aracaju. Os impactos da sua gestão o animou e trouxe também um engajamento de movimentos sociais que resultaram na sua candidatura ao governo do Estado em 1986. Por que aquela eleição não deu certo? Aquela eleição não deu certo porque houve momento de precipitação da minha parte. O senhor acha que, do ponto de vista político, o senhor reunia na sua candidatura, tinha de mais avançado naquele momento, e como eu disse, do ponto de vista administrativo, porque a sua gestão na prefeitura avançou muito a qualidade de vida na capital, e depois, na formulação mesmo de políticas mais consistentes para alcançar o governo do Estado. Faltou o quê para traduzir a realidade do município para o Estado, para levar o seu sucesso no município até o governo do Estado? Faltou a disposição dos companheiros em implementar a obra que se pretendia realizar. Houve hesitações, houve momentos de indecisões, de vacilos? Houve vacilos, mas era compreensível. Para introduzir essas novas ideias e esses novos compromissos dentro da época que nós estamos vivendo. Houve quem não acreditasse em mim, e não acreditasse nos nossos propósitos, e não valorizasse. O senhor guardou mágoas daquela derrota? Não, em momentos nenhum, de ninguém. De ninguém. Se eu poderia fazer melhor, eu não sei. Não houve hesitação. O senhor acha que talvez Sergipe não estivesse preparado naquele momento para aprovar, aceitar uma proposta, como o senhor diz agora, talvez bastante avançada para o seu tempo? Isso e mais algumas coisas. Isso e mais algumas coisas. A prefeitura o credenciou para disputar a primeira eleição após a ditadura militar, a primeira eleição direta de governadores, né? E ele foi candidato, saiu assim inicialmente com a pesquisa estourando, e ele era o favorito. Foi uma campanha muito bonita, mas infelizmente algumas forças como a esquerda, né, o próprio Wellington Mangueira que você falou aí, infelizmente não o apoiaram. Então ele foi derrotado, foi o único estado da federação em que o MDB não fez o governador naquela época. Quer dizer, as forças que foram perseguidas e que foram torturadas não apoiaram aquele que os havia defendido durante todo esse período. Porque esses presos todos foram defendidos por ele. Todos, da esquerda, Partido Comunista, PCdoB, não sei o quê, foram todos. Sobre isso eu gostaria de dar um depoimento que nunca dei a ninguém, entendeu? Que pouca gente talvez tenha como registrar.
Eu considero essa candidatura de Zé Carlos de 1986 o grande erro político que ele cometeu. Não o erro político, me entendam bem, de ser candidato a governador do estado de Sergipe. Não. Naquele momento, o Brasil todo tinha candidato do PMDB, e só o único estado onde o PMDB não foi governo foi Sergipe. Por quê? Qual a razão? Nós tínhamos feito, Jackson era então prefeito de Aracaju, e nós tínhamos feito um acerto, né, em que, num primeiro momento com o João Alves, para que o PMDB indicasse o vice-governador, mas depois que Zé Carlos Teixeira administra a prefeitura de Aracaju e sai com enormes índices de aprovação, obviamente ele se torna o natural candidato do PMDB no estado de Sergipe para governar em 86, 87 anos. Nós conseguimos fazer um acordo político que representava a força de Zé Carlos Teixeira, que tinha acabado de sair da prefeitura, os altos índices de Zé Carlos Teixeira, e a força política de Jackson Novel, prefeito de Aracaju, também com enorme potencial na periferia, como demonstrou e demonstra até hoje. Isso foi à noite, nós desfilamos em carros abertos, eu, Zé Carlos Teixeira, e o acerto naquela época era definitivamente Zé Carlos Teixeira, candidato a governador do estado de Sergipe, Benedito Figueiredo, candidato a vice-governador. E o que é que acontece? Todos nós fomos dormir tranquilo para não era uma convenção oficial. O PMDB tinha antecipado naquela época uma espécie de uma convenção que não seria naquela época, seria mais ou menos em abril, junho. Pois bem, o PMDB antecipou e lá nós todos comparecendo, certo de que esse acordo tinha sido feito. Posteriormente, nós somos surpreendidos com um outro discurso, e aqui me falha a memória de quem, dizendo não, que não era bem assim, que o PMDB, que não caberia a Jackson naquele momento indicar o candidato a vice-governador do estado de Sergipe. E aí nós descemos, fomos para um daqueles gabinetes na Assembleia Legislativa do estado de Sergipe e fomos conversar abertamente. E aí quando o Zé Carlos expõe que, infelizmente, depois daquela noite houve uma conversa, eu não quero aqui dizer qual foi o apartamento e de quem, mas na verdade na conversa as coisas tinham mudado. Zé Carlos Teixeira seria candidato a governador do estado de Sergipe, Passos Porto, que era então senador, seria candidato a vice, e aí foi feita a proposta para eu ser candidato a senador, com o Seixas Dória candidato a senador. Tudo isso que eu estou dizendo são fatos históricos que pouca gente sabe. Até porque com o tempo a gente perde um pouco da memória. Então Zé Carlos Teixeira, nesse momento, não aceita, né? Eu também não aceito ser candidato a senador, Jackson também não aceita, e há dissidência do PMDB. Então essa dissidência foi feita, Zé Carlos sai candidato e se integra com Passos Porto, indica Seixas Dória e Chico Hollenberg para ser senador. Eu saí do PMDB, primeira vez que saí do PMDB, vou para o PSB e me torno candidato a vice-governador de Valadares. E aí Jackson demonstra a força política toda que ele tinha, porque de percentual ínfimo, que nem existia de Valadares, e Zé Carlos Teixeira, aquele enorme percentual, nós conseguimos reverter, conseguimos ganhar em Aracaju, e o governador João Alves, então, com a força política, ganha no interior. E Sergipe se torna o único estado em que o PMDB não fez o governador naquela ocasião. Mas nada disso inibe, nada disso tira o mérito de Zé Carlos Teixeira como líder, como condutor, como uma pessoa que pegou os estudantes, tem enormes qualidades e que se inseriu o nome dele no contexto do estado de Sergipe como um dos maiores líderes do MDB, do PMDB, da política. E o fato de nós termos errados todos naquele momento em 86 não quer dizer que em nada, vamos dizer assim, em nada empobrece a biografia de Zé Carlos Teixeira. No entanto, o senhor retomou a sua vida pública e foi vice-governador do estado. Já no momento de composição, já com outras forças políticas. Quais são as melhores recordações que o senhor traz do período de vice-governador, as realizações? Foi bom exercer a vice-governança do estado? Foi, sim. Eu pude mostrar em tão pouco tempo que, ao lado das ideias e dos compromissos, existem pontos de vista que foram expressados e registrados em tempo hábil. Quando o senhor estava no governo, como vice-governador, o senhor, desde o início, se voltou para uma área que é muito cara à sua história, à sua biografia, que é a cultura.
e o senhor exerceu o cargo de secretário de Cultura do Estado. O que é que o senhor traz também como principais realizações da sua gestão na política cultural de Sergipe? Trago as obras que eu pude implementar, as ideias que pude transpor, e as consequências que eu sabia que ia acontecer. O senhor sempre foi um amante da Revolução Francesa, dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Por que isso? Isso influenciou, inclusive, sua trajetória política ao longo da vida? Sim, influenciou e agradeço você me recordar esse capítulo da história que fez parte da minha trajetória. Ideias que eu defendi na praça pública e ideias que eu generosamente procurei traduzi-las em palavras, aquilo que era fundamental. O senhor também foi sempre um apreciador da ópera, do balé, inclusive do Bolshoi russo. O que é que o atraía tanto, ou o que atrai ainda na Rússia? Só a arte, ou também tinha alguma simpatia pelo regime político da antiga União Soviética? Não. Tinha, da antiga União Soviética, recordações grandiosas. No que concerne a uma visão sua sobre a Rússia e a União Soviética, o senhor, digamos assim, a sua simpatia fica mais no campo da cultura e não se estende tanto à política? Posso dizer isso? Pode. Pode. No campo da política pode, porque eu discordava do ponto de vista das ações, aquilo que poderia ter sido melhor feito, melhor implementado. Nós tivemos também momentos de preocupação com o que nós estávamos fazendo. Outro aspecto interessante da vida do nosso Zé Carlos Teixeira, e talvez tão importante quanto a sua atuação na vida política, é a sua participação como ativista cultural. Na década de 50, quando se começou a fazer aqui um trabalho de atração de grandes intérpretes da música clássica para virem a Aracaju e criou-se a Sociedade de Cultura Artística, era o professor Felto Bezerra que liderava essa iniciativa. Ele substitui o professor Felto Bezerra como presidente da Sociedade de Cultura Artística. E a Sociedade de Cultura Artística, naquele momento, era um polo divulgador de cultura, onde se fazia teatro, onde se trazia o bom cinema, a boa música. Era uma coisa impressionante, porque Aracaju é uma cidade com menos de 100 mil habitantes, em torno de 100 mil habitantes, uma cidade acanhada que mal tinha aeroporto, recebia aqui os grandes intérpretes da música clássica que vinham para o Rio, São Paulo, naquele tempo não existia Brasília, evidente, e sempre faziam estendiam a sua excursão até Aracaju. Claro, um intérprete desse, um grande pianista, custa caro, um grande violonista, e eu suspeito até que Zé Carlos, com a permissão do pai, que era um homem rico, Oviedo Teixeira, ia aos cofres dele para ver se subsidiava essas apresentações aqui desses intérpretes. Nós não tínhamos sequer um auditório.
O auditório foi criado no governo de Arnaldo Garcês, se não me engano, do Ateneu, no ano de 54. Foi o final do governo de Arnaldo, que hoje tem o nome dele. As apresentações eram feitas no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que é um local que não tem acústica, que não tem capacidade para um tipo de apresentação dessa. Eu me recordo uma vez, eu menino, Zé Carlos Teixeira, um pouco mais velho do que eu, né, ele estava presente uma vez que veio um pianista polonês. Isso em 53, por aí, 52, nós tínhamos pouco tempo depois da guerra. E era no mês de junho, e havia muito foguete na rua, comemoração de São João, não era o dia de São João, mas naquela época, o mês de junho todo era um mês cheio de explosões, de foguetes, de bombas, etc. E o polonês estava interpretando o conterrâneo dele, Chopin, quando começaram alguns foguetes a espocar. Ele, me parece que, neurótico de guerra, foi o que se disse depois, ele começou a tremer e interrompeu a apresentação. E, além do mais, algum foguete soltado mais perto deixava um cheiro de pólvora no recinto, porque as janelas do Instituto eram abertas, não se fechavam. Não havia barulho na cidade, não havia automóvel quase, e se permitia isso. Mas o fato é que houve a interrupção dessa apresentação desse polonês, cujo nome eu não me lembro, por causa desse problema. Daí se vê a precariedade das instalações que nós tínhamos e como se dava importância a essa cidade tão carente de equipamentos para uma apresentação desse tipo. Isso se devia ao esforço de pessoas como Zé Carlos Teixeira e tantos outros. O teatro em Sergipe, sob o patrocínio da SCAS, com Zé Carlos Teixeira na presidência e o professor João Costa como diretor do Teatro de Cultura Artística, que era um departamento da SCAS, vem a ter um papel preponderante na história do teatro de Sergipe. Zé Carlos patrocinou a montagem de Chuvas, de Somerset Maugham, diversas peças foram montadas em Sergipe, muitas peças nacionais foram trazidas pela SCAS para apresentação em Sergipe, e além da produção local de algumas peças, entre elas Recital Sem Opus, autoria do professor João Costa, que foi premiada nacionalmente. Nós ganhamos, e eu participei do elenco, por incrível que pareça, ganhamos o Festival do Nordeste, na Paraíba, e logo no ano seguinte nós conseguimos uma excelente classificação, onde tivemos a divisão do primeiro prêmio no Festival Nacional de Teatro. A peça Recital Sem Opus, organizada por João Costa, Recital Sem Opus, pelo professor João Costa, com música de Luiz Antônio Barreto, era uma peça contundente contra o arbítrio, contra a ditadura, e quem deu apoio? José Carlos Teixeira. E como é que essa peça se espraiou pelo Brasil? José Carlos Teixeira. E essa peça chegou a ser proibida, porque era enérgica na defesa da liberdade, contra o racismo, pela igualdade racial, naquele tempo. Naquele tempo. Uma peça que ainda vamos remontar. É pena que João Costa esteja falecido. Mas a peça era um clamor pela liberdade. Ladainha. Das sombras dos que nascem, sem teto, sem leito, sem pão. Das sombras dos que crescem, Sem teto, sem leito, sem pão. Das sombras dos que vivem, Sem teto, sem leito, sem pão. Das sombras dos que morrem, Sem teto, sem leito, sem pão. Das sombras dos que sofrem, Sem teto, sem leito, sem pão. Das sombras dos que riem, Sem teto, sem leito, sem pão. das sombras dos que choram, Sem teto, sem leito, sem pão. das sombras dos que amam, Sem teto, sem leito, sem pão. das sombras partiremos em busca do sol, que virá sorrindo Com teto, com leito, com pão. E no último governo de João Alves, ele foi o secretário de Cultura. E aí realmente fez também, balançou a cultura do Estado e o que ele tem de
de mais concreto desse período é a nossa Orquestra Sinfônica, né, que havia sido criado por João Alves no primeiro ou segundo mandato dele, mas estava semi-morta, né? E Zé Carlos conseguiu dinamizá-la, trouxe vários regentes até se fixar no Guilherme Mães, que deu certo, é um rapaz jovem. Hoje nós temos uma muito boa orquestra sinfônica, que eu espero que o governo de Jackson Barreto continue apoiando, porque é uma orquestra muito bonita, hoje tem os seguidores, os concertos são sempre muito prestigiados, e é um orgulho para a gente ter uma orquestra sinfônica como a que nós temos hoje aqui no estado. Ele prestigiou os artistas sergipanos, valorizou a cultura sergipana, e uma iniciativa dele que, infelizmente, acabou, que era aquela apresentação das bandas na frente do Palácio, hoje o Palácio Museu, todas as tardes se não me engano, de sexta-feira. Parece as tardes de sexta-feira, ele sempre estava na primeira fila. Os comerciantes se juntavam, davam as cadeiras, todos sentavam-se ali, e ele sempre estava na primeira fila, ele sempre acompanhava tudo. E Zé Carlos, além de tudo, é um melômano, ele vive de música, ele cultua a música, ele conhece a música erudita, de modo que foi uma personalidade das mais destacadas e das mais importantes na vida cultural de Sergipe. Sergipe não teria uma vida cultural que tem tido, se não houvesse essa participação decisiva e essa liderança denodada e devotada de José Carlos Teixeira. O senhor acha que a política, do alto da sua experiência, dos anos de militância política, com mandato ou sem mandato, a política melhorou nos dias de hoje ou ela está pior? Não, ela não melhorou. Ela melhorou porque não foi possível dar dinamismo às palavras das ações. As ações que estamos desejosos de ver realizadas. A corrupção seria um desses problemas que faz com que o senhor considere que ela não melhorou? A corrupção ela está presente em todos os ângulos da política. Dependeu sempre dos princípios que nós abraçamos desde a primeira hora. Não havia espaço. Mas pelo que o senhor vê da política hoje, por exemplo, o senhor gostaria de estar dentro dela, militando, quem sabe até disputando cargos? O senhor tem essa vontade ainda? Teria? Tenho essa vontade. Gostaria? Gostaria de ter contribuído melhor, evitando falhas, evitando deficiências que ela não conseguiu impedir. E nós Mas mesmo com o que faltou fazer, mesmo com as falhas, o senhor acha que valeu a pena? Olha, Luciano, tudo que foi feito com entusiasmo, com seriedade e com postura. Agora, o que deixamos de fazer Mas valeu a pena, então? só o tempo é que vai poder dizer se alguém faria melhor. Agora, faria melhor.
O senhor acha que valeu a pena lutar? O senhor é um homem realizado?